Completando uma década esse ano, em 2015, vários filmes de terror foram produzidos e lançados para os amantes do cinema do terror. Em 2015, o cinema estava apostando em vários filmes de terror com a temática sobrenatural, agitando os fãs que se interessaram por esse gênero. Mas antes de iniciar, eu me chamo Lucas Galp e nesse vídeo eu trago esses filmes que completaram 10 anos. Então se você curte esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Quando eu olho para 2015, eu lembro que alguns filmes que foram lançados naquele ano foram filmes com a temática sobrenatural. Isso devido a algum sucesso de alguns filmes semelhantes naquela época, como Invocação do Mal, Annabelle e Poltergeist, que tiveram um sucesso gigantesco. Então, era inevitável não lançar filmes que tivessem essa semelhança e esses assuntos sobrenaturais nos filmes. O primeiro filme que completou 10 anos é o filme Área 51, lançado no dia 10 de maio de 2015, e é dirigido por Oren Peli, que dirigiu Atividade Paranormal. O filme Área 51 conta a história de um grupo de amigos que estavam indo para uma festa e ao retornar eles acabam perdendo de vista o seu amigo, e eles encontram ele no meio de uma estrada, desnorteado. E quando eles encontram ele acaba tendo essa obsessão para descobrir os segredos obscuros na Área 51. E com essa obsessão em saber mais sobre a Área 51, ele acaba tendo que se dedicar para saber o que acontece lá dentro. E as pessoas percebem que ele está ficando paranoico com aquilo e acaba perdendo seu emprego e alguns familiares que estavam ao seu redor. E com esse conhecimento, ele acaba conseguindo entrar com os amigos dele na Área 51. E ele acaba percebendo várias coisas inusitadas e bizarras dentro da Área 51. O filme teve lançamento em apenas um final de semana nos cinemas e logo após ele foi lançado em DVD e nos streams. O segundo filme de terror que completa 10 anos é o filme A Visita, lançado no dia 11 de setembro nos Estados Unidos e dia 26 de novembro no Brasil, e é dirigido por Manoj Neliato, que dirigiu o filme O Sexto Sentido em 1999. O filme conta a história de dois netos, Becca e Tyler, que ao irem visitar os seus avós no interior da Pensilvânia, eles acabam percebendo algumas coisas estranhas na casa e com os próprios avós. E eles acabam se perguntando o porquê daquilo está acontecendo e por que eles estão com mais atitudes tão inusitadas e estranhas quando eles chegaram na casa. Os avós de Becca e Tyler começam a ter comportamentos estranhos e bizarros durante a convivência com os netos. E eles dizem para não irem ao porão pela parte da noite. E os netos se perguntam o porquê daquilo está acontecendo e por que dizerem isso. Outra situação inusitada no filme que faz o clímax se prolongar cada vez mais é quando os netos presenciam os comportamentos dos avós de uma maneira muito estranha, como os avós se descontrolando ou até vomitando coisas na casa, andando no meio da noite. Então isso faz com que o filme tenha um clímax maior e as pessoas se surpreendam no final. O filme tem como estilo o documentário, então a maior parte do filme é meio que se fosse um documentário do filme. Só que assim, a recepção do filme não foi tão boa assim com o diretor. O diretor Manoj, ele percebeu que estava tendo um fracasso muito grande, tanto na produção quanto na pós-produção. E fez com que ele se frustrasse com o filme, e ele percebeu que o sucesso que ele teve em Um Sexto Sentido, de 1999, não foi o mesmo com esse filme. O terceiro e último filme é o famoso Poltergeist, lançado no dia 22 de maio de 2015, que é um filme que já teve um primeiro filme lançado em 1982, mas esse é uma nova versão atual. O filme conta a história também de uma família que se muda para uma casa, sempre é isso, Sempre se muda para uma casa nova, e quando eles se mudam para essa casa, eles percebem algumas coisas estranhas na casa. E isso é presenciado por uma das crianças da família, que ele diz que a casa tá estranha, tá acontecendo alguns barulhos, alguns passos na casa, só que os pais não dão muito a mínima pro filho, e dizem que é um problema paranormal que ele tem quando criança. E essa estética é bem clichê, que quando as pessoas se mudam para uma casa, nos filmes, sempre acontecem algumas coisas estranhas e os pais não dão muito ouvido para os filhos, Nesse caso, poderia ter ouvido, porque mais para frente o filme fica mais intrigante. Até que uma noite, a irmã mais velha presencia a filha caçula em frente à televisão conversando sozinha, sem ninguém. Então isso faz ela se perguntar por que ela está conversando com a televisão no meio da noite. Então, assim, já começa o primeiro suspense do filme. Logo depois, os irmãos mais velhos começam a perceber comportamentos estranhos na casa e eles acabam tendo que falar para os pais chamarem um paranormal.
o que faz os paranormais virem até a casa e precisar agora de ajuda de outras pessoas. E é nesse momento que o filme tem um clímax muito grande, muito maior, que faz as pessoas no cinema se perguntarem assim se eles vão sobreviver. Mas como é uma estética sobrenatural, então a gente tudo pode esperar, né? Porque como é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa material física, né, de um vilão, então tudo pode acontecer. Então o jump scare nesse filme pode ter muita presença para o público. O longa-metragem, apesar da fama que ele teve em 1982, ele teve uma classificação mista, ou seja, muitas pessoas amaram e muitas pessoas odiaram o filme, mas até que deu para assistir e considerar um filme de terror de qualidade. Então é isso, pessoal, esses 3 filmes que eu achei mais relevante de dizer que completaram 10 anos, porque teve muito filme lançado de terror, mas quando eu pesquisei tinham a mesma temática. Então eu fiquei, não, acho que eu vou separar 3 filmes que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo foram bons para assistir naquela época, né? Hoje em dia, não sei se seria muito interessante assistir. Então me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme, se vocês nunca ouviram falar, e qual filme de terror que completou 10 anos você já assistiu e reassistiu várias vezes. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo e tchau!